agora é a vez da Paula, que trouxe essa opção tão legal. Paula, tudo bem? São diferentes, né? Diferente e bonita, né? E fácil de fazer. Fácil. Já mostra aqui pra gente como que funciona. Então, porque eu tava vendo, tem a historinha atrás. Isso, a ideia é montar um painel, né, de historinha em cartonagem. Aqui no caso é o próprio tecido que ele já contou a historinha, né? E atrás a gente montou o porta-retrato. Então você pode usar ou para decorar o quarto, uma prateleira, ou no caso fazer menorzinho para pôr em mesa de escritório, fazer pequenininho, ou até um painel grande para enfeitar a festa de aniversário, né? Não é importante, o tamanho não é importante, o importante é a forma como a gente vai fazer a montagem, a gente pode fazer o tamanho que é livre para quem quiser fazer. Então vamos lá, vamos começar, ensinar esse passo a passo? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar, eu não vou passar, mas eu já vou só explicar como que faz, que eu já trouxe meio adiantado. Então, o tecido, tá? A gente vai pegar o tecido e vou adesivar ele, no caso com essa entretela. Você pode observar, não sei se dá para pegar, a parte lisa é a parte onde vai o ferro, e a parte áspera é a parte onde a gente vai colocar o tecido. Então, a gente vai fazer dessa forma. A gente vai fazer dessa forma e vamos adesivar com ferro paradinho, uns 3 minutinhos. 3 minutinhos. Vai ficar paradinho, a gente vai deixar o tecido... Tem que estar bem quentinho também? Isso, morno, não muito quente, que a gente pode ter que dar uma queimadinha. Então, a gente vai deixar dessa forma, ele vai ficar assim, prontinho, ó. Ele já está adesivado, já está coladinho, tá? Daí a gente vai cortar do tamanho que a gente vai usar. Tá? Aqui no caso, antes de cortar o tecido, eu vou cortar o papelão. Eu estou usando aqui o papelão roller, mas se a gente quiser reaproveitar também, a gente pode usar caixa de papelão normal, caixa de sapato, as caixas que a gente vai jogar fora, a gente pode usar também da mesma forma. Tá? Também serve, né? Também não precisa pegar o papel. A única coisa, se a caixa for muito molinha, daí a gente compra uma cartolina para dar para ela ficar mais durinha, senão ela acaba afundando o tecido. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, tirar a proteção do tecido, que a gente já adesivou, tá? Que no caso a gente não vai precisar nem usar cola, tá? A gente vai centralizar o gabarito, o papelãozinho aqui, o tamanho, tá? A gente vai cortar 2 do mesmo tamanho. O tamanho não é importante, depende da foto que você vai querer apresentar. O ideal, eu sempre costumo usar uma margenzinha. Esse aqui é o gabarito de marcação, só pra gente ter uma margenzinha para não ficar muito grande a abinha, tá? Daí, antes de colar, a gente vai usar o fio de cabelo, tá? O fio de cabelo nos 4 cantos. Ele fica um pouquinho ruim porque ele tá meio com a colinha da entretela. Tá? Nos 4 cantinhos. É esse aqui que vai dar o nosso acabamento, tá? É com a tesoura de tecido, tá? Com a tesoura de tecido. A gente vai cortar bem em cima da marquinha, nos 4 cantinhos. A gente vai virar agora, tá? Então, como que a gente vai fazer agora? A gente vai virar, sempre virando primeiro os 2 lados da mesma direção, né? Então, a gente vai virar aqui e a gente vai virar aqui embaixo, colamos. Daí, com essa pontinha, que é a dobradeira, a gente vai fazer aqui no cantinho, sempre pôr aqui pra dentro. Para dar o acabamento, a gente empurra um pouquinho pra dentro. Quem não tiver a dobradeira, a gente pode com a unha mesmo, ó. Ou com outro né? material sempre com a também pontinha, serve, porque né? Essa pontinha pra dentro é que vai dar diferença a hora que a gente virar. A hora que a gente virar, ele não vai aparecer, ó. Pode ver, a hora que a gente virou, ele não vai aparecer aqui pro lado de fora. A gente vai encapar os 2 pedacinhos. Encapado o pedacinho, o que a gente vai fazer? A gente vai furar. Aqui a gente pode usar qualquer furador, tá? A quantidade de furo também não tem uma regra. Quanto mais furinhos, mais bonito vai ficar o trançado, tá? Tem que ser um furador mais forte, que ele consiga furar o tecido. Tecido, né? Porque de repente os furadores mais fraquinhos, daí o tecido a gente não consegue furar. Aqui eu vou fazer 5 furinhos. E a distância vai também, na verdade... Não tem. A gente pode... você vai para ficar trabalho, assim, né? Para ficar mais, né, estético mesmo. Não tem assim uma regra. Nesse caso não tem uma regra. O importante, só vou cortar aqui os fiapinhos para a gente acabar o acabamento. Tá? A gente furou, daí qual o acabamento que a gente faz para a gente não ficar com o tecido desfiando? A gente vai pregar os ilhosos. Tá?
Daí, aqui, a gente vai precisar da ferramenta própria para a gente poder fixar eles. Porque não é só a gente colocar, senão ele fica solto. Tá? Então, aqui, a gente, depois que a gente fez isso, a gente vai apertar. A gente vai apertar o 5 para ele não escapar. Precisa dessa ferramenta, então, não tem como. Essa ou qualquer similar. Ela precisa, até aquelas de forrar botão, né? Normalmente que a gente usa também. Aquela serve? Serve também. Tá. Ele tem que ficar aqui, no caso, atrás, tá vendo? Ele fica bem apertadinho. Se a gente deixar solto, ele não abre. Daí ele vai, a hora que a gente for trançar, ele vai cair. Ele vai cair, ele vai sair. Então, essa parte a gente tá pronta. O que que é importante? A parte que a gente vai fazer aqui do lado, a gente vai furar agora. A gente vai forrar primeiro, né? A outra parte. A gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? O mesmo procedimento. Aqui no caso eu vou só adiantar, vou cortar sem o fio de cabelo, mas a gente já sabe que tem que pôr o fiozinho de cabelo pra gente cortar os 4 cantinhos. Tá. Pra dar o acabamento perfeito. Da mesma forma. Da mesma forma. Você faz nessa parte. Tá, só pra gente adiantar. Por que que eu tô fazendo 2 partes? Porque normalmente, como a gente vai fazer ele pra ficar em pé, para ele ter uma sustentação melhor, senão o papelãozinho ele pode dar uma envergadinha, né? E a gente também vai trabalhar com os 2 lados. De um lado a gente trabalhou com a historinha e do outro lado a gente vai trabalhar com o porta-retrato. Então aqui, essa aqui vai ser a parte de trás. Então, para a gente não correr o erro, o que que a gente tem que fazer aqui no caso? A gente tem que, os furinhos, a gente tem que fazer igual para a gente poder colar. Então a gente vai aqui com o furadorzinho, tá? Onde a gente furou, a gente vai forçar. Dá uma marcadinha, ou com a canetinha também, tá? A gente pode forçar ou com a canetinha também, ficou os furinhos aqui. Daí a gente vai agora, onde está o furinho? A gente vai fazer o mesmo procedimento. Senão, a hora que a gente for fechar uma parte na outra, a gente não vai ver o buraquinho. Não vai encaixar, né? Daí não vai ver o buraquinho, a gente não vai conseguir passar o fio. Então, aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vamos pôr os ilhoses. E vamos apertar todos eles para eles não saírem. Na hora que a gente for passar o fio, o ilhós vem junto. E se a gente não colocar esse acabamento no tecido, o papel não faz tanta diferença. Ele vai desfiar. Ele vai desfiar todinho. Daí passamos aqui, a gente já fez essas 2 partes, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai ter que colar um papelão no outro. Aqui no caso. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar cola branca, sempre cola branca em todos os cantinhos que a gente vai passar com o pincel. Passada a cola branca, a gente vai fixar, que se eu for passar a cola agora, a gente não consegue terminar, porque ele tem que ficar esperando mesmo. A cola a gente sempre deixa pelo menos umas 2 horas na cartonagem, senão ele escorrega, a cola fica dançando. Tá? Então a gente vai deixar assim, colou, passou a cola branca, a gente faz todas as partezinhas, tá? Todas as partes que a gente vai costurar e a gente deixa assim secando. Tá? Que agora a gente vai trabalhar para a próxima parte. Qual que é a parte que a gente vai fazer agora? Aqui, eu cometi um erro. Já vou explicar, para assim, quando vocês forem fazer, eu já vou entender. Tá. Como eu já trouxe essa parte pronta, o que eu deveria ter feito primeiro? Antes de fazer essa, eu ver os buraquinhos. Eles teriam que ficar todos na mesma direção. Como eu vou cruzar, então primeiro então antes que eu for furar a próxima parte, eu faço aquele mesmo procedimento que eu fiz na parte de trás. Eu dou a furadinha, eles têm que ficar todos iguaizinhos, na mesma direção. Dá para observar aqui na peça pronta, vamos colocar aqui. Tá vendo? Na peça pronta, eles têm que ficar sempre na mesma direção, uma parte com a outra, para a gente poder juntar as trançar páginas, o fio. Né?
Senão, a gente não trançar o fio dessa forma, ele fica então fica tem que torto. juntar na outra também Uma na pra fazer outra, aquele procedimento. A gente vai fazer sempre E marcação. na mesma direção. Isso. Pra furar. Daí aqui a gente pode escolher de duas formas. A gente pode ou escolher com fiozinho, né? Se a gente quiser trançar com fio, que a gente normalmente usa o cordão encerado, foi o que eu usei na peça, ou com fita. A gente pode usar fita de organza, fita de cetim, também da mesma forma pra gente trançar, que é o trabalho que a gente vai fazer agora. Só vamos então para um rápido intervalo. Daí a Paula explica isso Pra gente tudinho terminar. e termina a peça no próximo bloco. Rapidinho.